Olá pessoal, então continuando na aula 5, né? Na aula 5 também nós vamos falar, um dos temas é dicionário de dados. Então nós vamos aprender o que é um dicionário de dados. Bom pessoal, de forma bem simples, o dicionário de dados nada mais é do que um documento, né, para compor o projeto do banco de dados que você está trabalhando, né? É, e nesse documento, o projetista, o analista, ele procura documentar exatamente todas as tabelas que ele for criar, né, que ele for criar no banco de dados que ele está trabalhando, né? E qual que é o intuito disso? O intuito disso é documentar mesmo, a fim de que outros profissionais que no futuro venham trabalhar com esse banco de dados que você está criando, eles possam ter uma documentação, né, e ver todas as tabelas criadas, quais os motivos que aquelas tabelas foram criadas, todos os atributos, quais os motivos de ter criado cada atributo, né? Algumas regras de negócio você pode estabelecer nesses atributos também, como valores que eles devem armazenar, etc. Todas as chaves estrangeiras, todos os relacionamentos. Então, o dicionário de dados, né, é um documento de documentação, mais um documento para documentação do seu banco de dados. Ele é a nível de tabelas, né, a nível de banco mesmo. Então, ele acaba sendo um documento bastante prático, pois ele reflete exatamente o banco de dados, né? As tabelas no banco de dados, os atributos, as chaves primárias, estrangeiras. Então é um documento bastante importante no dia a dia do profissional de banco de dados. Bom, pessoal, esse documento ele nada mais é do que um documento escrito em um Word mesmo, né, em forma de tabelas, né? E, basicamente você deve documentar cada tabela do seu sistema, né, do seu banco de dados, e em cada tabela você deve informar, né, qual o motivo dessa tabela existir, qual a finalidade dela, o que pretende se armazenar com essa tabela, né? Outra informação muito importante também são os relacionamentos, né? Com quais outras tabelas essa tabela se relaciona, né? E esses relacionamentos nós sabemos que eles são feitos através das chaves estrangeiras, né? Então esses relacionamentos eles podem ser de 1 para 1, de 1 para n ou de n para 1. Por que o n para n nesse caso aqui ele não se encaixa, né? Porque o relacionamento n para n é um relacionamento que ele é mostrado somente no modelo entidade de relacionamento, né? No modelo conceitual, porque todo relacionamento n para n, na verdade, ele se torna uma outra tabela. E o dicionário de dados, ele é a nível de tabela. Então, sempre uma tabela ela vai ter um relacionamento de uma para outra, né? Ou de 1 para 1, ou de 1 para n, ou de n para 1. E no exemplo aqui, nós vamos entender exatamente esse conceito, né? Como você gerou uma nova tabela aqui de n para n, né? Gerou uma nova tabela no seu banco, então a tabela original ela vai ter um relacionamento de 1 para n ou de n para 1 com essa nova tabela. Nós vamos entender no exemplo da aula. E também, né, obviamente, você tem que documentar todos os atributos que foram criados nessa tabela, qual a finalidade do atributo, o tipo do atributo também é muito importante, se ele é um varchar, se ele é um inteiro, se ele é um booleano, se ele é um tipo de data, né? Se esse atributo ele é alguma chave da tabela, se é chave primária, se é chave estrangeira ou não. Então, basicamente é isso que se documenta no dicionário de dados. Bom, uma informação importante, ao se documentar relacionamentos, né, você deve indicar esse relacionamento é um relacionamento com qual tabela, com qual outra tabela,
qual é a cardinalidade desse relacionamento, né? Como eu disse, é 1 para 1, é 1 para n, ou é n para 1, né? E para esse relacionamento, você deve indicar também qual é o atributo chave estrangeira que está envolvido nesse relacionamento. Tanto seja um relacionamento que a chave estrangeira está na própria tabela, ou se a chave estrangeira ela está na outra tabela do relacionamento. Bom, para documentar atributos, né, é importante você descrever a necessidade desse atributo, né? Você indica se ele é chave ou se não é. Então tem duas siglas para isso, né? CP chave primária, CI chave estrangeira, né? Também é importante indicar qual o tipo do atributo, né? Se é um atributo numérico, é int, big int, float, double, boolean. Se é um alfanumérico, se é um char, varchar, um text, ou se representa datas ou horas, se é um date ou um datetime. Pessoal, uma coisa bem legal no dicionário de dados, que uma vez que o projetista, o analista, ele cria o dicionário de dados, né, a partir do mapeamento que foi feito, esse documento, o próprio dicionário de dados, ele pode ser usado para se criar as tabelas no banco de dados, criar os atributos, as colunas, as chaves, porque vai ser um documento que vai facilitar muito para o analista, para o projetista criar o banco, porque vai estar indicando todos os detalhes das tabelas, dos atributos, se são chaves, se não são. Então a gente vai ver que é um documento que, quando você for criar o banco de dados, ele vai te auxiliar muito, porque ele vai ter todos os detalhes, né? Desde lá da modelagem de entidade de relacionamento até você fazer o mapeamento para as tabelas. E uma vez que você já tem um dicionário de dados, você já sabe até o tipo de dado dos atributos, né? Para você criar o tipo computacional, vamos dizer assim, né? Então isso facilita muito, essa documentação ela facilita muito para o projetista poder criar. Então, para você documentar um banco de dados, criar um dicionário de dados, você deve ter em mãos o modelo entidade de relacionamento e o mapeamento de todas as tabelas que foram geradas a partir desse modelo, que é o que nós aprendemos a fazer até hoje. Então, um exemplo que nós vamos usar aqui para criar o dicionário de dados é a modelagem que a gente já vem estudando, né, que é a modelagem da faculdade. Esse é o modelo entidade de relacionamento que a gente já vem trabalhando. Na última aula nós já fizemos o mapeamento dele, né, para tabelas, que as tabelas que foram geradas foram essas tabelas aqui, né, através do mapeamento. E de posse dessas duas informações, né, do modelo entidade de relacionamento e do mapeamento para tabelas, a gente já pode criar o dicionário de dados para esse banco de dados aqui, de posse dessas duas informações. Então, um exemplo, né, da estrutura desse documento. Esse documento ele pode ser feito em forma de tabelas no Word mesmo, no editor de texto de escritório, né? Então você pode criar. Então, dessa forma, um exemplo prático de se fazer o dicionário de dados, né? O nome da tabela, a descrição dessa tabela, assim, o que pretende se armazenar com essa tabela. Aí aqui nessa parte de baixo, a descrição dos relacionamentos dessa tabela, né? Com quais outras tabelas essa tabela se relaciona e outras tabelas também que se relacionam com ela, né? Então é uma via de mão dupla, o relacionamento dela com outras e de outras com ela, né? A gente vai ver isso no exemplo. E na parte de baixo, então aqui, voltando, então você tem 4 colunas aqui para relacionamento com a tabela tal, qual a cardinalidade desse relacionamento, qual o atributo que está envolvido nesse relacionamento, né? Aqui você tem a tabela e o atributo e uma descrição, né? O porquê desse relacionamento. Bom, aqui nessa parte de baixo você vai descrever todos os atributos mesmo
da sua tabela, sejam eles atributos chaves primários, atributos chaves estrangeiras e atributos também que não são chave. Então você tem aqui o nome do atributo, se ele é chave primária ou estrangeira ou não, né? O tipo dele, o tipo computacional dele, né? Se é um varchar, se é um inteiro, e a descrição, né? Qual a necessidade de ter criado esse atributo nessa tabela, né? Então agora, para a gente continuar aqui, eu vou mostrar para vocês o dicionário de dados criado para essa modelagem que a gente vem trabalhando aqui, que é o da faculdade, né? E aqui o mapeamento, né? Então eu criei um arquivo PDF aqui, onde vou mostrar para vocês. Esse aqui é o arquivo do dicionário de dados, perfeito. Deu 5 páginas para esse caso. E aqui nele a gente vai documentando tabela por tabela. Eu segui a ordem aqui do mapeamento que eu fui seguindo, né? Mais fácil, vai ficar bem simples da gente entender também. Eu vou explicando passo a passo para vocês. Então aqui eu coloquei tabela 1, né? A primeira tabela, o nome dela é tabela curso, que é essa tabela aqui, né? Essa tabela nós vemos que ela tem 2 atributos somente, que é a sigla, que é a chave primária, e o nome do curso, que é um atributo simples, né? Nós vemos, por isso que é bom você ter o modelo entidade relacionamento em mãos, né? Que você já visualiza os relacionamentos que essa tabela tem. Ela é uma tabela que não tem nenhuma chave estrangeira, né? Mas por conta do papel dela nos relacionamentos. Então essa tabela ela se relaciona no modelo de dados, na modelagem a gente vê que ela se relaciona com a tabela aluno, né? Tem um envolvimento dela com a tabela 1 e é um relacionamento de cardinalidade 1 para n, e a gente aprendeu lá na aula 3 que os mapeamentos, que os relacionamentos de cardinalidade 1 para n, a chave estrangeira do relacionamento ela vai para a tabela n. Por isso que a tabela curso ela não tem uma chave estrangeira específica nela. Ela não tem, mas no sistema como um todo existe uma relação entre curso e aluno, porque aluno está vinculado a algum curso. Não existe uma chave aqui porque a chave veio para aluno por conta das regras de cardinalidade, né? E também o curso ele está envolvido com disciplina, nós vemos aqui. Mas é um relacionamento de N para N, né? Que um curso tem muitas disciplinas e uma mesma disciplina está pode estar vinculado a muitos cursos. Então nós temos uma nova tabela intermediária aqui, que nós chamamos de tabela de relacionamento, tabela associativa, né? Então o curso está vinculado com essa tabela. Se nós olharmos aqui no mapeamento que nós geramos, né, para a gente entender, visualizando pelo mapeamento, para a gente entender onde que há um relacionamento com essa tabela aqui, é só ver em quais outras tabelas existe uma chave primária, né, para essa chave dessa tabela aqui de curso. Se nós vimos pela modelagem, existe uma chave em aluno, que é de 1 para n, e existe uma chave aqui nessa tabela de relacionamento, que é curso e disciplina, né? Na aluno aqui a gente já pode visualizar essa chave estrangeira, o curso sigla, né? E na tabela curso disciplina, que está aqui embaixo, uma tabela de relacionamento, também existe aqui curso sigla. Então, ou seja, a tabela curso, ela se relaciona com 2 outras tabelas, a tabela aluno e a tabela curso disciplina, né? Ambos relacionamentos são relacionamentos onde a chave está na outra tabela, mas existe uma relação. Então, como que nós apresentamos isso no documento? Então, relacionamentos com a tabela aluno é um relacionamento de cardinalidade 1 para n, né? Nós podemos ver aqui que é um relacionamento de
dela para aluno é de 1 para n, né? E o atributo que registra esse relacionamento, né, é o atributo na tabela aluno, curso, sigla. Perfeito? Aqui na tabela aluno, curso, sigla. Curso, sigla. E qual a descrição desse relacionamento? O relacionamento representa a qual curso o aluno está vinculado. Uma descrição simples, mas clara, objetiva, que mostra qual a intenção desse relacionamento. E a outra relação também da tabela curso é com a tabela de relacionamento curso-disciplina, né? Que foi uma tabela gerada por conta dessa relação N para N aqui, uma tabela de relacionamento, né? Curso-disciplina. Aqui nós temos uma coisa interessante, pessoal, para vocês, queria que vocês prestassem atenção aqui, né? Qual que é a cardinalidade desse relacionamento? É de 1 para N. Por que 1 para N? Isso pode, às vezes, confundir, né? Confundir o aluno. Mas, pessoal, a cardinalidade N para N, ó, N para N, é entre a entidade curso e a entidade disciplina. Né? Mas aqui nós estamos falando da relação entre a tabela curso e entre essa nova tabela que foi criada por conta dessa relação de N para N, certo? Então, por isso que o relacionamento lá, você exemplifica que ele é de 1 para N, pois é uma relação da tabela curso com a tabela de relacionamento. E toda relação, né, de uma tabela com uma outra tabela de relacionamento é uma relação de 1 para N. Por que é uma relação de 1 para N? Para cada curso, né, para cada um curso aqui, esse curso pode estar vinculado a N registros aqui em curso disciplina. Então, por isso que é uma relação de 1 para N. A mesma coisa vai acontecer como nós fomos aqui documentar a tabela de disciplina, qual a relação da tabela de disciplina com essa tabela de relacionamento aqui. Para cada uma disciplina, você pode ter N registros aqui, né, nessa tabela de relacionamento. Então, por isso que é uma relação aqui de 1 para N. Qual que é o atributo que representa essa relação? É lá na tabela curso-disciplina, né, o atributo curso-sigla. Ok? Então, qual que é a descrição desse relacionamento? O relacionamento representa o vínculo entre a oferta de uma disciplina a um determinado curso. Perfeito? Então, são as duas relações que essa tabela curso tem, os dois relacionamentos, aqui com o aluno e aqui com a tabela de relacionamento curso-disciplina. E aqui embaixo você documenta os atributos, né? Então, na tabela mesmo, tem apenas dois atributos, o atributo sigla e o atributo nome, né? Então, sigla, ele é a chave primária da tabela, CP. Qual o tipo desse atributo, né, pessoal? Então, vocês podem, para estabelecer o tipo do atributo, vocês podem levar em consideração esse slide aqui, né, o tipo do atributo. Se for um atributo que precisa armazenar valores numéricos, aqui você tem um inteiro, né? Se for um atributo que precisa armazenar valores decimais, você pode usar tanto float quanto double, né? Por exemplo, 10.5, 10.50, 5.7. Então você vai usar um desses dois tipos de atributos aqui, né? Se for inteiro, número inteiro, que não é quebrado em decimais, você pode usar inteiro. Se for um atributo alfanumérico, o que é um alfanumérico? Você deseja armazenar um texto dentro desse atributo, né? Como nomes, descrições, ou textos que sejam mesmo. Então você tem que o char
mais comumente usado é o varchar. E o varchar sempre você tem que dar um tamanho para ele, né? Um varchar de 100 quer dizer que é um atributo alfanumérico que suporta 100 caracteres, né? E um outro tipo de atributo também são os atributos de datas e horas, né? Que você pretende armazenar uma data ou uma hora durante um dia, né? Então é o date ou date time. Então vocês usem esse slide aqui, né, com esses tipos aqui, onde vocês podem preencher aquela coluna do tipo do atributo. Então eu falei que sigla é um atributo varchar, né, de caracteres com tamanho 10. Uma sigla ela vai ter até 10 caracteres. Então o que significa? O que é com a descrição? É a sigla do curso e é um atributo identificador, né, que é a chave primária. E aqui eu tenho o atributo nome. Eu disse que o atributo nome também é um varchar de 100, de tamanho 100. Né? Um nome de até 100 caracteres é um nome, um tamanho razoável. Né? E aqui eu digo o nome do curso. Pronto, a minha tabela curso ela já está documentada no dicionário de dados. Então eu vou para a minha segunda tabela. Então eu volto aqui, né, no meu mapeamento. Essa segunda tabela eu vou documentar a tabela aluno. Então eu venho para a tabela 2, a tabela aluno, né? A descrição dela, ela armazena dados dos alunos da escola, né, da faculdade. Quais os relacionamentos? As tabelas se relacionam com quem? A tabela aluno, ela se relaciona com o curso e ela se relaciona aqui. Nós temos um outro relacionamento de N para N aqui, onde obviamente gerou-se uma outra tabela aqui, que é aluno-turma, né? Então ela se relaciona com essa tabela aluno-turma também. Bom, a relação com a tabela curso é uma relação de N para 1, né? Então você fala qual é a relação dela para outra. Então ela é de N para 1. Para muitos alunos existe um curso, tem um curso vinculado, né? Qual que é o atributo que representa essa relação? Esse atributo está em aluno e é o atributo curso sigla, né? Nós aprendemos na terceira aula que toda relação de 1 para N, o atributo, a chave vai para a tabela de cardinalidade N. Então, em aluno, nós temos aqui o atributo curso sigla. Qual a descrição desse relacionamento? Ele representa a qual curso o aluno está vinculado. Uma descrição simples, clara, objetiva. Uma outra relação que essa tabela tem é uma relação com a tabela aluno-turma, que é uma tabela também de relacionamento N para N, é uma tabela de relacionamento, né? Então, a tabela aluno, ela se relaciona com essa tabela de relacionamento, né? Como a gente viu no mesmo caso aqui de curso e disciplina, sempre que você for ter uma relação com uma tabela de relacionamento, a relação é de 1 para N. Né? Por quê? Para um mesmo aluno, um único aluno pode estar N vezes dentro dessa tabela aqui, dentro dessa relação. Então, nesse caso, é 1 para N aqui, né? E N para N representa aluno com turma. Perfeito? Então, qual que é o atributo? O atributo está em aluno-turma, está aqui, né? E é o atributo aluno-matrícula, que é o vínculo. Então, está aqui. Então, se nós formos analisar quais os relacionamentos da tabela aluno nesse mapeamento aqui, nesse banco de dados. Na própria tabela, nós temos uma relação, que ela tem um atributo chave estrangeira, curso sigla, perfeito. E agora, quais outras tabelas que se relacionam com ela? Outras tabelas que têm uma chave dela. Se nós formos ver, né, somente a tabela aluno-turma.
que tem uma chave aqui, aluno matrícula, nenhuma outra tem mais. Então a relação dessa tabela, ela tem relacionamentos só com a tabela curso e com a tabela aluno turma. Então são duas relações, perfeito? E a descrição do relacionamento representa a matrícula do aluno a turmas de disciplinas ofertadas, perfeito? E agora quais são os atributos dessa tabela? Então são os atributos mesmo, cada um que está aqui no meu mapeamento. Então tem matrícula, que é a chave, CP, chave primária. Eu coloquei que é de um tipo inteiro, que é a matrícula numérica do aluno, é o identificador, né? O nome, que é um varchar de 100 também que eu coloquei. E eu tenho aqui curso sigla, que também é um atributo da tabela, e é um atributo chave estrangeira, perfeito? Que representa o curso a qual o aluno está vinculado. E a data de ingresso, que é a data de ingresso do aluno no curso. Então, nós temos 4 atributos na tabela aluno. Terceira tabela, tabela disciplina. Né? Tabela disciplina, ela armazena dados das disciplinas ofertadas na escola. Então, essa tabela disciplina, ela se relaciona com quem? Se nós formos ver aqui na modelagem, a gente já vê 3 relacionamentos, né? Com curso, com turma e com ementa. Perfeito? Vamos entender agora cada relacionamento. Relacionamento com a tabela ementa, né? Relacionamento de cardinalidade 1 para 1. Perfeito? E qual atributo que representa esse relacionamento? É o atributo disciplina sigla, né? Que está lá na tabela ementa. Então, uma outra forma também de nós visualizarmos aqui os relacionamentos da tabela disciplina. Na própria tabela não há nenhuma chave estrangeira. Então, onde você tem que ver os relacionamentos? Nas outras tabelas do seu modelo que tenham uma chave estrangeira aqui para a disciplina sigla. Então, se você for ver aqui, já tem uma chave estrangeira para disciplina sigla em ementa, né? Já tem uma chave estrangeira aqui, disciplina sigla em turma, e já tem uma chave estrangeira em curso disciplina, que é a disciplina sigla aqui. Então tem 3 relacionamentos com essas 3 tabelas. Aqui é de N para N, então gera um de 1 para N com essa tabela. Aqui é de 1 para N também, aqui é de 1 para N, própria relação de 1 para N, né? E aqui de 1 para 1. Então nenhum desses relacionamentos, eles geram o que poderia gerar um atributo chave estrangeira, poderia ser a ementa, né? Mas na aula passada nós preferimos jogar o atributo de chave estrangeira lá na tabela ementa. Então voltando aqui, né? Então nós temos a relação de 1 para ementa, então eu tenho o campo disciplina sigla lá em ementa. O que representa esse relacionamento? O relacionamento representa o vínculo de uma disciplina a uma determinada ementa. Nós temos aqui a relação com a entidade turma, que é de 1 para N, né? 1 para N. E como é 1 para N, a chave estrangeira está lá em turma, que é N. Tem a disciplina sigla lá em turma. O relacionamento representa em quais turmas essa disciplina está ofertada. E uma relação aqui com uma tabela associativa, né? Uma tabela de relacionamento, que é de 1 para N no caso aqui, né? Aqui é a tabela curso disciplina, 1 para N, que eu tenho lá em curso disciplina com disciplina sigla. O relacionamento representa o vínculo entre a oferta de uma disciplina a um determinado curso, que está aqui também. E agora você documenta os atributos, que são apenas 2, né? Que é sigla, que é a chave primária, onde você vê os atributos aqui no mapeamento, sigla e nome. São apenas 2 atributos na tabela. Então, varchar de 10, sigla da disciplina, identificador, e o nome, que é um varchar de 100, nome da disciplina. A tabela 4 é uma tabela ementa, uma tabela simples também, ela armazena dados das ementas das disciplinas, só tem um relacionamento com disciplina, né?
tabela evento só se relaciona com disciplina, uma relação de 1 para 1. O atributo está em ementa, disciplina sigla, representa a qual disciplina esta ementa está vinculada. E aqui na tabela nós temos quatro atributos, né? O código, que é a chave primária, do tipo inteiro, a descrição, que eu coloquei um tipo text, a disciplina sigla, que é uma chave estrangeira para disciplina. E interessante, as chaves estrangeiras, pessoal, elas têm que sempre serem do tipo do atributo chave primária na tabela relacionada, né? Então, disciplina sigla tem que ser varchar de 10, porque na tabela disciplina, né, sigla é de varchar de 10. Perfeito? E a data aprovada, que é a data de aprovação. Uma outra, a quinta tabela, a tabela professor, seguindo aqui, depois de ementa nós temos professor. Também é uma tabela bem simples, com 2 atributos só, né? Então, essa tabela armazena dados dos professores da escola. Essa tabela, né, se você for ver os relacionamentos dela, também só tem um relacionamento, só se relaciona com a turma, né, de 1 para N também, ou seja, a chave estrangeira vai estar em turma, né? Então, eu tenho uma relação de 1 para N com turma, e a chave estrangeira está em turma, né? Tem um professor matrícula. O relacionamento representa em quais turmas este professor leciona. Então, nós vemos aqui que em turma eu tenho, sim, uma chave estrangeira para professor. E os atributos são 2. Matrícula, que é a chave primária, e nome, que é o varchar de 100. A sexta tabela, pessoal, tabela turma, né, seguindo aqui a ordem do mapeamento. Esta tabela armazena dados das ofertas de turmas e disciplinas em cada semestre e ano para os alunos se matricularem. Então vejam que é uma descrição para quem está conhecendo esse banco de dados agora, tentar entender da forma mais simples possível o objetivo dessa tabela, né? E aqui são os relacionamentos. Então nós vimos, a gente consegue visualizar pelo próprio diagrama, né, que existem 3 relacionamentos. Um relacionamento com disciplina, com aluno e com professor. Exatamente o que está aqui. A relação com disciplina é a relação de N para 1, né? De N para 1, né? Como é de N para 1, o atributo está nela mesma. Nela mesma tem o atributo disciplina sigla, que é a chave estrangeira, que representa a qual disciplina essa turma pertence. A relação para professor também é uma relação de N para 1, então o atributo está nela também, né? De N para 1, que é matrícula professor, que representa qual professor é responsável por lecionar nessa turma. E a relação para a tabela associativa aqui, aluno-curso, que é de 1 para N, né? Na tabela associativa, que é lá na tabela associativa, turma código, né? Que o relacionamento representa o código da turma ao qual os alunos podem estar matriculados. Perfeito? Quais são os atributos dessa tabela? Então eu vejo aqui no mapeamento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos nessa tabela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O código é a chave primária, é um inteiro. Semestre não é chave, é um inteiro também. E aqui é legal falar para vocês que você pode colocar também uma regra de validação para esse campo, né? No caso, o semestre sempre vai ser 1 ou 2, né? Então você pode descrever aqui. O ano também é um valor inteiro, o ano de oferta da turma. E aqui a gente tem 2 chaves estrangeiras, que é a disciplina sigla, que é um varchar de 10, disciplina a qual esta turma pertence. Professor matrícula, que é um inteiro, professor que leciona na disciplina. E o horário que eu coloquei, que é um time, que é a hora do dia em que a turma é ofertada. Ok? Então, terminou-se de documentar essa tabela. Então, a próxima tabela é uma tabela de relacionamento, uma tabela associativa, né? Que é a tabela curso-disciplina. Tabela curso-disciplina,
A descrição dela já começa falando que é uma tabela de relacionamento. Essa tabela armazena as disciplinas que pertencem a determinado curso e em qual período deste curso elas são ofertadas, né? Uma descrição simples. Quais os relacionamentos dessa tabela? Então nós estamos falando, pessoal, dessa tabela aqui, ó, a tabela de associação curso-disciplina. Então, obviamente, ela é uma tabela de relacionamento, ela se relaciona com curso e com disciplina, né? Então, curso e disciplina é uma relação de N para 1, de N que está nela para um curso, né? E aqui, no mesmo caso, de N que estão nela, de muitos que estão nela, para uma disciplina, né? E aqui eu tenho os dois atributos, o relacionamento representa a qual curso esse registro pertence e a qual disciplina esse registro pertence. E aqui eu tenho os atributos da tabela, né? Que eu tenho aqui 3 atributos. 2 atributos são chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo, e um atributo simples, né? Curso sigla faz parte da chave primária e é uma chave estrangeira ao mesmo tempo, varchar de 10. Sigla do curso, parte da identificação. E aqui eu tenho disciplina sigla, que também é uma chave primária e é uma chave estrangeira ao mesmo tempo, varchar de 10. Sigla da disciplina, parte da identificação. E aqui o período ofertado, aqui é um inteiro, que é qual o período desse curso que essa disciplina é ofertada nesse curso, né? Tabela 8 também é uma tabela de relacionamento, é a última tabela do nosso mapeamento, é a tabela aluno-turma, né? Ela também é uma tabela de relacionamento. Essa tabela armazena as turmas de disciplina em que um aluno está matriculado, também a nota e a frequência do aluno nessa turma. Então, obviamente, nós temos 2 relacionamentos nessa tabela, né? Com aluno matrícula, com aluno e com turma, né? Aluno também é uma relação de N para 1. Então, toda tabela de relacionamento, uma tabela associativa, né? Que é o caso aqui, é a tabela, essa tabela curso, disciplina, e aqui a tabela aluno-turma. Toda a tabela, a cardinalidade dela para outra é sempre de N para 1, né? Porque você tem N registros aqui para cada um desse, né? E aqui também, para cada um desse, você pode ter N aqui. Então, sempre dela para outra é de N para 1. Então, aqui ambos são do tipo inteiro, né? Matrícula do aluno, parte da identificação. Código da turma, parte da identificação. E nós temos mais 2 atributos, né? Que é o atributo nota e o atributo frequência, que é a nota do aluno. Aqui tem uma regrinha de validação de 0 a 100. E um outro atributo com o atributo frequência, que também eu coloquei que é do tipo double, né? Ambos do tipo double, que é um tipo numérico que tem casas decimais, que também frequência do aluno de 0 a 100. Feito isso, o seu banco de dados, né, ele está documentado, completamente documentado, com todas as tabelas documentadas, os tipos dos atributos, quais os relacionamentos que existem entre as tabelas. Se você pega esse arquivo e dá para o seu administrador de banco de dados, ele vai criar o banco de dados para você sem ter nenhuma dúvida, porque vai estar tudo documentado aqui. Ele vai te entregar o banco pronto para você poder armazenar os dados, né? Sem nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma. E é exatamente isso que a gente vai passar a fazer nas próximas aulas. A próxima aula a gente vai já conhecer o MySQL, né? Vamos aprender a instalar o MySQL e já vamos começar a criar mesmo. A gente vai pegar esse exemplo mesmo para